A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje é o sexto dia da campanha, cujo tema é Eu e minha casa serviremos ao Senhor, que está em Josué, capítulo 24, versículo 15, que diz assim: Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, chamou os anciões de Israel e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Da além do rio, antigamente, habitavam vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram aos outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente, e dei Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir para possuir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito, como o fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. E tirando eu vossos pais do Egito, vieste ao mar, e os egípcios perseguiam vossos pais com carros e com cavaleiros até ao mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto por muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam dalém do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém os dei na vossa mão, e possuíste a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que abençoou-vos ele, vos abençoou e livrei-vos da sua mão. E passando-vos o Jordão, e vindo a Jericó, habitastes de Jericó, pelejaram contra vós, os amorreus, os fariseus, os cananeus, e os heteus, e os gigarzeus, e os heveus, e os jebuseus, porém os dei na vossa mão, e enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, com ambos os reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, as cidades que não edificastes, e habitaste nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, teme ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do rio, e no Egito serviu o Senhor. Porém, se for parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses de quem serviram vossos pais, que está da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Glória à palavra do Senhor. Josué aqui, nessa passagem, ele, tendo o livre-arbítrio de escolher a Deus ou não, ele reafirma a sua aliança com Deus. Nós temos o livre-arbítrio, isso é verdade. Mas Josué escolheu ficar com Deus. Ele fez uma aliança com Deus, e ele reafirma essa aliança com Deus. Uma aliança, ela tem três partes: a parte interna, a parte externa e as partes laterais. A parte interna significa uma intimidade com Deus, significa conhecer com Deus, andar com Deus, assim como fez Josué. Ele saiu do Egito junto com Moisés e foi até a terra prometida. E esse capítulo 24 é o último capítulo de Josué. Nesse capítulo ele falece.
mas até antes de morrer, ele reafirma a sua aliança com Deus, ele reafirma a sua intimidade com Deus. Tem também a parte externa da aliança, que corresponde ao respeito, ao temor a Deus. Não é um temor de ter medo de Deus, mas de ter respeito como de um filho para um pai. E a aliança ainda tem as suas partes laterais, que é conhecer a vontade de Deus, é saber os preceitos, o que Deus quer para a nossa vida. Jesus Cristo veio nos dar um novo e um lindo caminho. Um caminho em que ele diz que lá no fim teria moradas preparadas para nós morarmos. A gente não deve só reconhecer que Deus é sobre a nossa vida, não uma única só vez, mas em todas as vezes. Jesus Cristo foi provado 3 vezes no deserto, e quando saiu do deserto não parou de ser provado. Todas as vezes que queriam tirar ele do caminho, ele reafirmava a sua posição com Deus. Não, eu vou fazer a vontade do meu Pai, porque a minha recompensa é grande. E por causa do sangue dele, hoje nós somos lavados e somos remidos dos nossos pecados. E temos hoje o tempo da graça, em que podemos dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Todos aqueles que me rodeiam, todos aqueles que estão junto de mim, ouvem falar de Deus através da minha boca, através das minhas ações. E sempre reafirmando essa aliança com Deus. Reafirme, irmão, a sua aliança com Deus. Seja firme nesse caminho. Não desista. Assim como Josué foi um general de guerra, seja também um general de guerra. Fique firme na sua posição. Não olhe para trás, mas sempre para frente. Eu quero orar por você e por sua família neste momento. Senhor meu Deus, meu eterno Pai, aqui nós estamos, Senhor Jesus. Orando, Senhor Jesus, para aqueles, Senhor Jesus, que se encontram em dificuldade, Senhor Jesus, em reafirmar a sua aliança, Senhor Jesus. Seja com ele, Senhor Jesus. Lembre, Senhor Jesus, a ele tudo que o Senhor tem feito e as tuas promessas que vão de vir, Senhor Jesus, e as bênçãos que ele tem, Senhor Jesus, em suas mãos para dar para aquele que crê e confia. Fique firme com o Senhor. Assim te peço, pois a vitória é certa e já é nossa em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus.